Boa noite a todos. Câmara. Boa noite a todos. Um salve para geral, para todos, para os que são estudantes, para os que não são estudantes, porque somos todos irmãos. Todos nós temos raciocínio. Todos nós somos filho de Deus, porque todos que estamos aqui estamos iludidos, né? E alguns já estão deixando de ser iludidos porque estão se reconhecendo a si mesmos, né? Por isso que está aí o cartaz que eu coloquei aí. É preciso saber quem somos, para podermos então saber de onde viemos e para onde vamos. Nesse livro, a maior resposta que a tanto homem procura. Aí, Universo em Desencanto é o livro, né? É o livro que traz esse conhecimento cosmológico do primeiro mundo, né? Uma vida eterna, a qual nós abandonamos esta vida eterna. Então nós abandonamos e estamos aí nascendo e morrendo, descendo de categoria. Já 21 eternidade, descendo os degrauzinhos. Passamos por várias fases de monstro, monstrão, monstrondante, monstron, monstrões, enfim. Fase de gago, teve fase que nós gaguejávamos muito. Teve fase que nós, para não gaguejar, cantavam, né? Tudo isso é fase que a gente foi passando para chegar ao que nós somos hoje. Desiludido, encantado na matéria. Essa é a cultura racional, conhecimento que todos devem conhecer, por isso que a gente fala, todos têm que pegar no livro. Porque o conhecimento é individual, cada um tem o seu raciocínio, e com certeza todos querem se reconectar com Deus, voltar ao seu mundo original, de limpo, puro e perfeito. Ninguém quer ficar no mundo provisório, no mundo de mentirinha, sofrendo as consequências, as enfermidades, a doença, um monte de coisa. Por que sofre? Porque estamos materializados aqui nesse mundo, criado por nós mesmos. Porque Deus, com o seu finete de perfeição, jamais ia criar um mundo em degeneração, cheio de doenças e enfermidade, colocando um contra o outro, guerreando um contra o outro, né? Um querendo ser melhor do que o outro. Então, por aí vocês podem já ter uma visão do que é este segundo mundo. E muitos ainda estão encantados achando que Deus fez isso. E o Universo de Desencanto vem trazendo aí as informações de quem nós somos. É preciso saber quem nós somos, né? Precisamos saber. E todos têm que saber. Tanto amarelo, preto, branco, o brasileiro, o não brasileiro, é geral, todos que estão aqui. Porque tudo que está aqui embaixo é uma deformação racional, né? Sendo uma deformação racional, então, tudo que existe aqui é uma coisa que foi pura do primeiro mundo, que é assim, é um pedaço que desce, né? Uma parte que não estava pronta, ela não estava sólida ainda, não estava firme, conectada na planície, e uns tantos entraram naquela parte para fazer o seu progresso normal, comum. E lá todos trabalham, né? Trabalham fazendo progresso. Porque lá nós éramos deuses. Nós éramos deuses. Tinha vida própria. Fazia a nossa parte. O mundo racional. Livre-arbítrio, não tem equação de liberdade. Persistimos então, achando que ia estar tudo bem, tudo vai bem. Não quiseram sair os primórdios, vou dizer assim, né? Então, começa a descer essa parte, aí começa a usar esses tantos começam a perder as suas virtudes. As virtudes são vidas. E uma das primeiras virtudes que eles perderam sem perceber que tudo foi naturalmente, né? Perderam aí
uma virtude, a primeira virtude foi formou, ela se reunindo, começou a ficar uma coisa quente, aí formou um foco de luz. Aí hoje nós conhecemos esse foco de luz como o Sol. Então o Sol tem parte nossa, de quem nós éramos. As virtudes de que nós perdemos formou esse foco de luz. Essa é uma das partes do nosso corpo cosmológico. Não esse corpo agora que nós temos aqui, que é provisório, de matéria. E por sinal é um conjunto de ruínas que por si próprio se destrói, né? Então, começamos a descer, começamos a perder as outras virtudes. Naturalmente, a gente não ia percebendo. Aqueles tantos não ia percebendo, né? Que as virtudes iam se esvairindo-se. Aí foi formando, com o tempo, o foco de luz, que é o Sol. Depois formou-se as estrelas, a Lua. Foram perdendo. Então são sete selos, né? Como está escrito na Bíblia, está escrito quem é capaz de abrir os 7 selos. Nós. Por isso precisamos se reconhecer. Precisamos saber quem somos. Temos que se reconhecer para nós mesmos, através do conhecimento de quem nós somos. Vamos abrir esses 7 selos, essas 7 vidas, né? Esses 7 reinos. 7 que é o número da numerologia, alguns dizem que é o 7 que é o 7 da mentira, um número mentiroso. Mas não, o 7 é um grande número, e esse número que nós mesmos fizemos para nós. Aí ficou um mistério. Não sabe o que é esse 7. São 7 reinos, 7 seres, 7 vidas, né? Que formou-se de um corpo só que perdeu suas virtudes, gerou 7 vidas, né? 7 reinos. E nós aqui que perdemos todos, ainda ficamos com um vínculo, um pingo, chama-se máquina do raciocínio, né? E o próprio racional superior acima de todos os raciocínios, que é o Deus verdadeiro. Ele fez essa máquina em forma de máquina do raciocínio. Então, estamos aqui com esse vínculo ainda de retorno. E o retorno está aí, já chegou desde 1935, quando ele se apresenta na tenda Francisco de Assis para o seu aparelho, Manuel Jacinto Coelho, né? E a pergunta que ele fala: quem és tu que a ilusão é tanta que é incapaz de definir o seu eu? Primeira pergunta. E de lá para cá, começou-se a elaborar as obras. Ele diz: fecha tudo, encerra tudo, não atenda mais ninguém. É preciso explicar um detalhe, porque antes de 1935, o espiritismo era diferente, né? Acho que eu já falei em alguns vídeos aí. O espiritismo era diferente do espiritismo de agora. Porque o Francisco de Assis eu não li ainda o livro, mas ainda vou conseguir o livro aí. E vou ler o livro, que é interessante saber, né? Que já começou tudo ali. Quem foi Francisco de Assis? Ele só fazia coisas boas. Cura. Através do quê? Do astral superior. E antes de 1935, o astral superior interagia na espiritualidade do ser humano aqui na Terra, ajudando a preparar todos para quando chegasse na fase de 1935 ter todas as condições de desenvolver o seu raciocínio e se reconhecer a si mesmo. Por isso que esse livro está sendo distribuído mundialmente. Em todos os países já estão chegando o livro. Alguns ainda um pouco que não chegou, mas vai chegar. Porque é Deus agindo com os seus filhos. Estão todos iludidos na lama. No mundo provisório, achando que esse mundo é assim mesmo, que a vida é essa mesmo. Então,
São 7 vidas, são 7 reinos e dependemos de todos eles. São 3 em cima, Sol, Lua e Estrela, mais 4 embaixo, terra, água, animais e vegetais. E todos têm vida, todos pensam, todos falam, os vegetais pensam, os animais falam e pensam, cada um na sua categoria, né? Bem colocado, cada um, os vegetais na sua categoria, os animais na sua categoria, a terra na sua categoria. A terra é vida, por isso que muitos tratam ela como mãe, a mãe natureza, a mãe Gaia, a terra, né? Mas eles tratam assim, mas a natureza que é a mãe que gerou tudo isso, que é a energia eletromagnética. Então, fazemos parte é um conjunto, né? Com esses 7 reinos, né? Com esses 7 seres de vida, né? Que geram vidas. E nós aqui, nós formamos um conjunto que é chamado natureza. E nós estamos na natureza, a natureza está em nós. Porque nós dependemos dessas 7 partes para sobreviver. E era nós, do nosso corpo, que foi perdido. Então a vida ficou ficou nua, sem corpo. Então, provisoriamente, a natureza, ela elabora do chão os corpos. Primeira fase de corpo foi de monstro, monstrinho, monstrão e monstrondante. Foi. Então somos formados a categoria de bicho dividida em 2. Animal racional, animal irracional. Então, precisamos não se reconhecer. Precisamos saber quem somos. De lá para cá, vemos nascendo e morrendo. O habitante na cabeça. Perdia essa máquina, ele saía outra máquina. Aí ia evoluindo naquela máquina. O habitante, aquela máquina chegou no fim dela, ele saía outra máquina. A máquina morria, mas a vida não morre, porque ela é eterna. É a essência, né? É o raciocínio, que é o dono da vida. Né? E ele que se desfragmentou em 7 partes aí. E estamos vivendo aprisionados nesse campo eletromagnético. Muita gente ainda não sabe o que é o campo eletromagnético, o que é a natureza. Então, os vegetais, que são as matas, florestas, água, terra, isso aí são frutos da natureza, de uma energia que era uma só, uma natureza pura, divina, perfeita, que se dividiu em 2, elétrica e magnética, deformação. E foi gerado esses corpos provisórios nessa deformação, por isso que somos deformados, desconhecidos de nós mesmos. Então esses corpos aqui, eles são provisórios, eles não saem daqui. Quando terminar a vida dessas máquinas, elas vão voltar ao que era antes de ser máquina. Água. Né? Então, tá aí. Então é uma casa provisória e muito se apega a essa vida sem saber, sem se reconhecer. Depois, quando vem um conhecimento da verdade, fica meio titubeando, meio balançando, será, não é? E esclarecimento, a cultura racional está desde o início. Vem no 2º milênio para a orientação dos seres humanos que já vinha passando de fases em fases, então vinha muito bruto, muito selvagem, canibais, índios. Teve fase que os pais comiam os próprios filhos, selvagens, canibais. Os filhos comiam os pais naturalmente. Nós passamos por tudo isso. Quer dizer, o habitante está materializado. Então, são fases terríveis que nós passamos. A brutalidade foi tanta que foi no 2º milênio, quando a atuação do astral superior, mais o astral térreo, a parte boa, interagindo com o ser humano para catequização, onde entra as igrejas. Mas tudo era racional. Tudo vem da fase racional, porque tudo que está aqui é uma deformação racional. Então chegou até aquela fase do Jesus,
Vou falar Jesus do nível Brasil, tem a outra aqui. Aqui no Brasil tem alguns que louvam Yeshua. Yeshua também é bem conhecido como profeta, né? Assim como Jesus foi um grande profeta que veio naquela fase profetizando, preparando a humanidade, dizendo as palavras: amai-vos uns aos outros, amai o seu irmão como amai o próximo como a ti mesmo, né? Alguns, um canto, eles continua a fazer aquilo que Francisco de Assis fazia também. Francisco de Assis continuou fazendo, né? As curas, os milagres com os medicamentos naturais da flora medicinal. O Francisco de Assis, ele conversava com os animais, conversava com as plantas. Ele nunca fez mal nenhum. Ele conseguiu ter um avanço na passagem dele. Ele está no astral superior, não foi para o mundo racional, não. E lá ele vai depois. Mas primeiro a gente tem que sair dessa situação aqui. Os que estão, a civilização que estão no... São três dimensões acima, né? Da nossa. Essa nossa aqui, Terra, a dimensão do astral Terra, 2, e o astral superior 3, e depois o mundo racional, que é muito além do Sol. Lá acima, fora do buraco. Agora, na realidade, esse buraco é dentro do terreno da planície racional, do mundo racional, né? Por isso que tudo aqui é uma deformação racional, porque tudo que foi inserido aqui, desde a era dos profetas, do Buda, do Alá, então, foi tudo para... Mas, como entrou a ganância, aí começaram a modificar tudo. Os escribas já começaram a não ter domínio de... entenderam aquele hebraico bem arcaico, né? Então eles começaram a inserir coisas ali nos livros e de repente começou uma modificação danada. Aí começou a aparecer outros nomes. Mas cada profeta que aparecia no país, digamos assim, foi para alertar a humanidade de quem nós somos. Mas naquela era, não podia dizer as palavras que nós falamos hoje. Pode ver que na Bíblia sempre fala em nave disco voador, né? Uma roda dentro da outra. Eu não sei dizer onde está escrito, porque não sei se é Isaías, alguma coisa assim, fala sobre aparições de nave, disco voadores. Então, desde a época de Jesus, Jesus já veio fazendo isso aí. Só que ele não podia falar as palavras que então ele falou a palavra daquela era, daquela época, por exemplo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai não ser por mim. É uma palavra utilizada naquela época que o povo entender. Mas traduzindo na época de hoje, o eu é o caminho. Ninguém vai ao Pai se não desmaterializar o eu. Deus está dentro de nós. A palavra Manuel já diz, Manuel, Deus dentro do barro. Quer dizer, é a nossa essência divina, partícula, está dentro do barro. É materializado. Hoje nós entendemos através do conhecimento do livro Cultura Racional, Universo Desencanto, trazendo já na linguagem nossa, porque já estamos no nível de alcançar essas palavras. Essa forma de... E muita gente ainda, por não desconhecer, ainda continua com aquelas palavras do povo antigo. Começa a fazer a mesma prática do povo antigo. O povo antigo errou muito. Civilizações se extinguiram porque erraram. Mas todos ainda estão aqui, ninguém saiu daqui. Porque é a fase de nascer e morrer. Nascer e morrer, então, quer dizer, o habitante saía da cabeça de uma máquina que foi a óbito, ele já entrava em outra novinha, 0 bala. Mas como ele está materializado, a parte animal, que é a máquina que veio do chão, tem que aprender o beabá tudo de novo, né? Aí já é uma deixa para falar pro pessoal que não existe espírito em corpo de ninguém, como o mestre disse aí.
Não existe espírito em corpo de ninguém. Por quê? Porque se existisse espírito em corpo de alguém, todas as delegacias de polícia no mundo todo teria que ter um centro espírita do lado. Aí os médiums iam falar quem foi que cometeu o crime, quem que matou, tudo seria resolvido. Mas como isso não é possível? Porque não existe espírito. Espíritos são aqueles, como já dissemos, muitos já falam aí, aqueles que se apresentaram lá na fase do mapa astrológico, aquela civilização que obedecia o mapa astrológico na palma da mão, pela desobediência de não seguir o mapa astral de astrologia, que é do astral superior, a natureza se revoltou e deu liberdade, abriu os portais para eles interagirem. Mas como até então aquele povo não sabia que existiam civilizações invisíveis no vácuo, então a forma deles se apresentar foi como parente. Parente que já tinha morrido, um tio, uma tia, um irmão, um filho, uma mãe. Para quê? Para ser reconhecido. Aí é onde começou também as tribulações, as pessoas ficaram meio doidas, né? Que eles começaram a interagir com o ser humano. E eles não sabiam, achavam que era uma doença, porque a pessoa estava incorporada com uma coisa ruim. Aí um começou a falar que era espírito, né? Aí pegou esse nome de espírito. Não, mas não tem espírito no corpo de ninguém. A única coisa que tem nessa máquina terrena aqui é o raciocínio, é o habitante, que ele está dentro da glândula pineal, no istmo do mesencéfalo, o epífice ou glândula pineal. E tem as outras, tem a pituária, tem a outra, então tudo tem um apagão aqui, mas tudo bem. Tudo é necessário. Foi necessário essas coisas acontecer para que hoje todo mundo venha entendimento. E como a turma vem seguindo os conselhos do povo antigo, antigamente acontecia os milagres, mas era o pessoal do astral superior que interagia. A forma deles se apresentar era como um anjo, várias formas aí, até como o diabinho, o capetinha, como surgiu. Então essas coisas aí foram para quê? Para preparar todos, Aí desobedeceram nessa fase aí e criaram esse artificial. E aí começou a seguir o pensamento e a imaginação. Só que nos estudos de cultura racional, o mestre Manuel Jacinto Coelho nos relatou o que o pai manda dizer para nós, né, em forma de livro, em letras. O pensamento não foi para acertar. O pensamento foi feito para lapidar. O pensamento é da segunda vida. E nós somos o que? Nós somos a primeira vida. Tanto é que a reencarnação não é da segunda vida, da matéria. A reencarnação é da primeira vida eterna. Quer dizer, é o habitante que sai da cabeça e vai para outra máquina. Então, o habitante, demorou muito para ele nascer. Ele é tão poderoso, tão cheio de energia, que ele não podia inteiro habitar nessa máquina. Então, uma pequena partícula em forma de máquina do raciocínio dentro da glândula pineal, um corpo de energia. Então, ele habita na cabeça dessas máquinas, que são os corpos humanos. E a verdadeira humanidade é a que Deus criou, eterna, limpa, pura e perfeita, no primeiro mundo. Tá? Então vamos dizer que aqui a segunda vida é uma cópia provisória da primeira vida. Mas a vida está lá em cima. Então tudo isso aí está detalhado, está explicado no livro Universo dos Encantos, para que todos venham se reconhecer. Precisa saber quem somos nós. Quem somos nós? Quando é aquela pergunta, quem és tu, que a ilusão é tanta, que é incapaz de definir o seu eu? E assim como veio lá o mestre, o Jesus, né, o profeta, profetizando,
muitas coisas que ele diz, como ele diz, o eu é o caminho e a verdade e a vida. Se não desenvolver o eu, jamais chegará ao Pai. Então quer dizer, desenvolver o raciocínio, hoje nós já entendemos. Ele dizia lá na frente, vós sois deuses, né? Mestre, seus parentes, seus pais são famosos. Ele disse, não, minha família são todos vocês, porque eram todos racionais. Só que naquela época ele não podia falar com essas palavras. O povo ainda estava sendo catequizado, estava vindo aquela fase selvagem, na fase da era dos reis, da era dos bárbaros, os canibais, né? Os índios, enfim. Depois pode chegar. E naquela época você pode ver que era tribo guerreando com tribo. A tribo de não sei o que, de Jessé, de Manassé, enfim. A tribo de Levi, enfim. Eram tribo, uma guerreando contra a outra. Para conquistar o quê? Terra. E o que acontece hoje? A mesma coisa, eles estão atrasados. Estão brigando aí por causa de terra. Então, como diz, Deus não criou isso, não foi ele que criou um mundo desse para um ficar brigando com o outro, tendo ciúme do outro, inveja um do outro, querendo tomar o que é do outro, possuir o que é do outro, querendo ser melhor que o outro. E todos, na realidade, são irmãos, desconhecidos de si mesmos. São todos racionais. Estão materializados aqui no campo eletromagnético. Então, para sair dessa matrix, quando eu falo sair da matrix, é isso. O corpo já é uma própria matrix, é uma máquina onde prende a verdadeira vida, que é a essência que está dentro da glândula pineal. A glândula pineal, no livro Universo em Encanto, é o corpo de energia. Por que é o corpo de energia? Porque a máquina ela tem uma física, a glândula pineal física, mas o racional trata da glândula pineal, que é o corpo de energia, é metafísica. O corpo de energia é uma glândula pineal chamado raciocínio, que é o dono da vida. Então, se conectando de novo com o raciocínio, a gente consegue se desligar e sair da matrix que nós mesmo criamos para nós. Não tem indicar ninguém que criou essa matrix. Aí fora a turma debate muito nos grupos, né? Sobre, para sair da matrix tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não, continua na matéria não se reconhece. A matrix, quem está preso na matrix? A parte animal é daqui, que é o corpo que veio do chão. Então muitos estão vivendo a parte animal e com a parte animal querendo sair da matrix, não tem condições. É o se reconhecer, quem és tu? E a ilusão é tanta que é incapaz de definir o seu. E fica no debate aí, não, que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Alguns querem descalcificar a glândula física, mas a glândula física não adianta, porque até o próprio irracional tem a física. Quando entra na categoria de descer de categoria, o corpo de energia vai ficar nessa glândula física, mas sem a máquina. Não vai ter mais ligação. Essa máquina é que a chance de nós reconectarmos de novo é a máquina do raciocínio, em forma de máquina do raciocínio dentro da outra máquina, uma máquina dentro da outra. A máquina metafísica e a máquina física que veio do chão, gerado da origem bacteriana. Por isso que ele fala, quem és tu? Vamos definir quem és tu. O tu é o tudo que se vê ao de fora, é a máquina física. Qual a origem desse tu? A origem dele é microbiana. E a origem do eu? É o metafísico, é racional. Então tá aí. Então por isso que a pergunta que é feita, quem és tu? Que a ilusão é tanta, porque tá iludido na matéria, achando que a matéria é tudo. Então eles dão mais valor ao nada. Aí ele fala, corre atrás do nada, quer conquistar o nada e tudo vai terminar em nada. Então essa vida é provisória, por isso a necessidade de todos precisa saber quem nós somos. Para podermos então saber de onde viemos e para onde vamos, E assim diante. Necessidade de cada um individualzinho, não precisa reunir em lugar nenhum.
certo? Por quê? Cada um nas suas casas, aonde puder ter um lugar sossegado, onde pode abrir o livro e ler, terá lá um emissário, um acompanhante do mundo racional, para saber se você está lendo tudo certinho, se você não pulou, se você começou a ler o primeiro volume, chegou na metade, largou lá, já pegou o segundo. Porque é curiosidade, né? Ele quer saber que está lá na frente, então ele não vai terminar. Tem que seguir folha por folha, tintim por tintim, tudo certinho. Para quê? Esse é o trabalho da desmaterialização. Que a energia está aí, em forma de letra. Para quem? Para o habitante. Está iludido. É o pensador. Ele pensa que essa vida é essa mesmo. Nasceu aqui para isso mesmo. Fazer o quê? Deus quer assim, vamos seguir em diante. Tem muita gente que tem esse pensamento. Tá sofrendo, tá entrando, saindo e fala, pô, não se reconhece. Por isso que quer acabar com todas essas enfermidades, com essas doenças, pegue no livro. Porque pegou no livro, se conectou. Começou já a conexão com o seu verdadeiro mundo, a energia pura, limpa e perfeita, que é a energia de Deus. A natureza mudou de fase. Em 1935, voltando lá atrás, quando ele se apresenta na tenda Francisco de Assis, fala com seu aparelho, Manuel Jacinto Coelho. O Manuel Jacinto Coelho é o aparelho. Está em forma de máquina do raciocínio, mas o habitante é um racional que veio ligado. Ele não veio conectado no elétrico magnético. Então ele traz as informações e o livro não foi escrito. O livro foi falado. Foi falado. Tá entendendo? E quando a gente pega esse livro na mão, a gente está conversando com Deus. Por isso que muitos dizem, livro, Deus. Enfim. Então tá aí. Então a Bíblia, voltando no assunto da Bíblia, ela foi muito mexida para interesses de comércios, né, de vendas disso, vendas de santos, né? E é aquela parte que Jesus fala, mestre, seus parentes estão te procurando, sua família. Não, minha família são todos vocês. Eu não vou citar onde está escrito, porque não tem mais. A minha Bíblia eu dei pro meu irmão. Eu tinha uma Bíblia de estudo aqui que eu estudava. Decorei os livros de Romanos todinho. Naquela Bíblia pequenininha que chama... Nem sei como é que era o nome. Na época eu trabalhava aqui mesmo nessa cidade aqui onde eu estou. Eu decorei o livro de Romanos todinho, né? Então, onde diz... um trecho, depois se eu lembrar durante o assunto eu vou falar aqui. Lembrei aqui. Quando Paulo disse lá, e não há salvação em nem outro, porque abaixo do céu não existe, né? Não existe nome nenhum a qual importa que sejais salvo. Então, abaixo do astral terra, que é abaixo do sol, não existe nome nenhum. Isso aí é racional, só que foi mudado. Tá? Então a turma hoje está pegada em mundo racional, não, como se diz nos estudos. Como se diz nos estudos, tudo é vaidade aqui, né, meu? O racional, ser racional é isso, é entender. Então, antigamente, eles não podiam falar essas palavras que nós estamos falando hoje, mas muitos ainda, por estar atrasado, mantêm essas coisas e lê lá tal. A Bíblia, ela já foi, não tem mais aquele valor, porque foi na fase inconsciente. De 35 para cá agora, é a fase consciente. Por que a fase consciente? Porque é a fase racional. A energia de Deus, a natureza, ela é racional. Ela não é mais elétrica e magnética. Então, na fase do elétrico magnético, era uma fase de inconsciente. Dos inconscientes do povo. Então, tudo que foi do segundo milênio para trás é uma fase inconsciente, porque o povo não sabia ainda, tudo perdido, tudo bravo, selvagem, um querendo atrás de ouro, de conquista, terra, briga, um monte de coisa.
achando que isso aqui é a vida mesmo. E não é. Uma coisa que nós mesmos criamos para nós mesmos. Então, e a fase de 35 para cá, quando ele diz: fecha tudo, acaba tudo, vamos entrar na era do fogo, salve-se quem puder. Aquele que tiver com o livro na mão vai ser salvo. Porque vai se reconhecer. Mas tudo depende de você mesmo. Se nós mesmos se dedicarmos, e estamos aí fazendo a propaganda da forma que puder, que mulher para atingir todos. E a internet vai muito longe. E tem as divulgações em porta em porta, tem as caravanas, enfim. Tem um retiro lá, quem quiser conhecer, onde foi o mestre, esteve ali, Manuel Jacinto Coelho. Está lá um marco, a Casa dos Três Poderes, a união dos três poderes astral, terra, o superior e o mundo racional. Então, por isso que os três na concórdia. Porque a fase muda. É a ordem de Deus. Raciocínio acima de todos os raciocínios. Então houve a união dos três poderes, simbolicamente fez aquele memorial. E quem quiser visitar lá, pode ir, tá? Com certeza vai ser bem recebido. Todos os estudantes. Porque não existe grupo. É estudante. Não existe hierarquia. Um líder. Como ele diz, cada um nos seus cantos, nas suas casas, receberão todas as orientações necessárias e precisa para o estudante. Isso é confirmado. Todos aqueles que são estudantes sabem dizer isso, que isso aí está se cumprindo. Tudo que fala aqui no livro se cumpre. Mas basta ter dedicação. Então, chegando mais para frente, tem lá umas coisas nos livros apócrifos que eles falam. Vou ver se eu consigo jogar aqui alguma coisa do livro apócrifo. Não, mas não, acho que não vai não, porque o minuto já avançou, não quero se estender muito no vídeo. Mas o recado é esse aí. Conheça ti mesmo, pegue o livro, tiver oportunidade, compre o livro. Tem aí as lojas, em vários lugares tem as lojas vendendo já o livro. Enfim, para o seu reconhecimento de si mesmo. Então, o que eu queria dizer, assim, que hoje não estamos mais na fase de inconsciente, nós estamos na fase do consciente. Então, tudo que foi feito lá na segunda fase não serve na fase de consciente, porque agora nós somos conscientes de quem nós somos. Então, os feitos foi muito bem, as religiões, tudo, foi tudo certinho, não tem nada de errado, né? As religiões, porque foram para a catequização, para amansar as feras, porque herdamos a brutalidade dentro de nós da fase de monstro. Era monstro, até destruidores, um comia o outro. É uma fase terrível que nós, quer dizer, o habitante passou. Às vezes eu falo nós, a turma pensa dessa máquina. Essa máquina é uma roupagem, troca de roupa. Então, esse habitante que está nessa roupagem aqui, que tem um nome, tem um CPF, tem um RG, né? Que é o Eduardo aqui. Apelidado de Búfalo Branco, porque Búfalo Branco, eu vou dizer aí, que foi na época que eu praticava capoeira aí e peguei esse apelido aí de Búfalo Branco. Tá? Então, tem. É da roupa. O habitante não tem nome, não tem sexos. É porque no mundo racional não se procria. Tudo é feito numa linha só, racional numa linha só, todo limpo, puro, perfeito. Lá não se cresce, não tem criança. É por isso que muita coisas lá a Bíblia fala: deixai vir as minhas criancinhas, porque delas é o reino do céu. Na fase de criancinha, como dizer assim, inocente. Não se reconhecia quem era, então chamava-se de criança. Mas era pregando que a segunda vida, que é a roupa, ela cresce, ela tem... A matéria, ela tem um início e tem fim. Cresce, floresce, murcha e desaparece. Tudo termina em nada, né?
Então é isso. O primeiro mundo racional não tem. E tem muita gente adorando santa. Como se tivesse um sexo feminino acima. Não existe. Nem no astral não existe. Nem no terra não existe. Ele se transforma aqui embaixo para se apresentar aqui embaixo em forma de feminino e masculino. Mas não, nesses níveis para cima não existe dois polos. Astral terra tem lá. Eles são duas energias, mas eles também não se produzem. São os mesmos que estão lá à toa também. Não se evoluíram em nada, porque são desconhecidos deles mesmos também. O astral superior nem se fala, porque eles perderam uma virtude só, mantém o corpo limpo, puro e perfeito. Tá? E está abaixo da planície racional. Então, tudo isso aí está relacionado nos livros de cultura racional. É estudar. É ler e reler. Quanto mais ler, abre o raciocínio, ele vai começando a dominar a máquina. A energia dele vai banhando essa máquina e vai expulsando essas duas energias, elétrica e magnética. Então, para ensinar, assim, ninguém vai para o mundo racional sem se reconhecer. Para seguir o caminho é desmaterialização, é o livro para desmaterializar. Como diz o Jesus lá atrás, né? Eu sou o caminho, a vida e a verdade. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então quer dizer, o eu é o caminho. O eu é a vida eterna. Ela não morre. Então, só aí para conseguir voltar com o Pai. Tem que desenvolver o raciocínio. Na nossa linguagem hoje, é o raciocínio. O raciocínio é o dono da vida. Então, para nós reconhecermos a nós mesmos, desmaterializarmos o eu, responder a pergunta que Deus faz para todos nós: quem és tu? Que a ilusão é tanta que é incapaz de definir o seu eu. Aí. Um salve para todos. Aqueles que vão pegar no livro aí também. Sem sombra de dúvida, sem medo, porque todos querem voltar, sair desse inferno que nós mesmos criamos para nós mesmos. Ok? Valeu. Salve para geral.